Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, 14, 15 e 16. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Bondoso Pai, é bom sempre ter o Senhor em cada momento, de alegria ou de tristeza. É bom ter Sua presença, Sua manifestação. Eu estou agradecido porque o Senhor tem manifestado e nós podemos ver Sua manifestação. Deus presente. Continue conosco, Pai. Mostra-te a nós mais um pouquinho. Que não somente o Senhor permita que os anjos passem por aqui, mas o Senhor mesmo esteja aqui, falando no coração pecador, mostrando quem Tu és e o que o Senhor quer fazer. Dá-nos Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus em visão clara. As coisas acontecem e sempre depois que acontece é que nós mesmos ficamos sabendo, depois que acontece. Mas o nosso tempo ainda a misericórdia, a graça, mesmo conhecendo depois que já aconteceu. Para nós é favorável. Para os judeus, não. Os judeus, quando perderam Cristo, eles perderam mesmo por 2000 anos. E nós não vimos os acontecimentos do tempo presente, digo, nos dias do profeta, mas ainda Deus está dando esta chance para nós. Como tirar um povo das garras das denominações e depois levá-los ao Pentecostes. Deus nos tirou das denominações para nos levar ao Pentecoste do dia, que é os 7 trovões. Se você quer falar em Pentecoste, fale em 7 trovões revelados, 7 selos revelados.
Isto é o que você deve falar. Isto é Pentecostes. Hoje, Pentecoste não é uma denominação. Diz o irmão Brana, Pentecoste é uma experiência. Você tem uma experiência com Deus. Assim como o novo nascimento é uma experiência que você tem com Deus. Graças a Deus. Olha a mensagem como é. Já passamos por estes parágrafos. Você quer ver como que é tão rica a mensagem? Porque ela abriu a Bíblia para nós. Ela nos trouxe uma Bíblia aberta, um livro aberto, ao ponto de podermos enxergar estas maravilhas. O trono de misericórdia ficou à vista. Quero usar estas expressões: Deus em visão clara e o trono de misericórdia à vista. Poderíamos ampliar mais um pouco: o trono de julgamento e de misericórdia na terra. Também, para vocês verem, o desvelar de Deus 111. Antes vamos pensar um pouquinho do que o irmão Brana disse, que Moisés, ele era a palavra para eles. E aquela palavra estava velada por um véu, que Moisés teve que cobrir seu rosto. Mas quando veio Deus em carne, a palavra estava velada, o véu era a carne, era o corpo, era a forma de esconder Deus. Deus estava escondido atrás da carne. Se vê um homem caçando, pescando, é difícil ver Deus. Deus está ali de trás. Deus está atrás da pele humana. É Deus em pele humana. Moisés era a palavra da hora para eles, a palavra do dia. Sempre quando Deus está manifestado, Deus está numa pele, Deus está numa carne, ele é aquela manifestação da hora. Vamos começar aqui com Jesus, desde que já falamos de Moisés, que é muito importante, mas vamos tomar as próprias palavras do profeta, porque muitas vezes a gente fala, mostrando os parágrafos já é difícil para as pessoas crerem, pensa bem se não mostrar. Você mostra a Bíblia para os pentecostais, eles não creem, diz, não, minha igreja não disse. Não estou falando de igreja, que a igreja se afunda como o Titanic, que a igreja se afunde como Cafarnaum, que a igreja se queime como Sodoma e Gomorra, mas que a palavra permaneça. Isto é importante para nós. Mas o que nós valorizamos, eles não valorizam. Nós valorizamos a palavra. Todas as filhas de Roma valorizam a igreja, o companheirismo humano, ao invés da palavra. Todas as filhas de Roma. Vocês podem ver que a Igreja Católica não importa o que diz a palavra. Para eles o que interessa é o que diz a igreja. Os pentecostais e demais mostraram que são filhas dela. Porque para eles não importa o que diz Atos 2:38, Atos 8:14-16, Atos 10:47-48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22:16, tudo isso daí é batismo em nome de Jesus Cristo. Para eles não importa. O que importa para pentecostais e demais é o que diz a igreja deles. Mas para nós, que a igreja se afunde e que a palavra permaneça. Aleluia! Eu gosto disso.
Isso daí tem que trazer gozo ao seu coração, porque a palavra permanece. No tempo de Lutero, ele cantou o hino que a palavra fique. Que filhos se vão, ainda que perca a esposa, que a palavra fique. É bom cantar Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, mas é a experiência de Lutero. Os luteranos não. Que a santificação permaneça, sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi a experiência de Wesley, mas dos wesleyanos não. Que a palavra permaneça, foi a experiência de William Branham, mas a maioria dos branitas não. Eles não querem que a palavra permaneça. É o que as experiências deles, é o que os encontros de ministros dizem, não o que a mensagem diz. Estão provando que são filhas da mesma mãe. Podemos dizer que cremos no profeta, mas se a palavra diz algo, se o profeta que é o assim diz o Senhor, diz que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, a palavra confirma isso, que ele tinha que levantar e tomar o livro e converter em leão, em Apocalipse 5. E ele o fez e manifestou em Apocalipse 10 como leão. Se a palavra diz assim, que a palavra permaneça, que a palavra fique, que os encontros se afundem. Mas se afunde como? Aumentando pastores neles, aumentando obreiros neles, aumentando gente neles. Mas onde está a palavra? A palavra não fica mais lá. A palavra saiu, porque a palavra permanece. Se eu não permanecer com a palavra sai. Porque a palavra permanece. E eu tenho que permanecer como a palavra permanece. Do contrário, que qualquer um de nós se afunde. Mas que a palavra permaneça. Que qualquer pregador, qualquer mensagem, qualquer grande erudito da mensagem se afunde. Mas que os selos permaneçam. Você sabe o que é os selos? Diz o irmão Branham, que os selos abriu a Bíblia para ele. E diz, os selos fez da Bíblia um novo livro para mim. Então, que os selos permaneçam. E que as experiências contrárias aos selos se afunde com seus grandes eruditos. Mas que a revelação dos selos permaneça. É assim, diz o Senhor. Amém. Eu gosto disso. Glória a Deus. 111, o desvelar. Jesus era aquele Deus, mas desde Pentecoste, desde a crucificação, quando aquele véu foi rasgado de cima a baixo, para aquela geração, ou se você pudesse notar, que o véu dos mistérios foi rasgado para esta geração. O véu do templo foi rasgado para aquela geração de Jesus. Mas agora o véu dos mistérios foi rasgado para a minha geração. Eu nasci na geração que o véu dos mistérios foram rasgados. Eu sou de 1950, eu sou dessa geração de véu rasgado. E você? Muito bem. E quando Jesus era aquele Deus velado, e quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpago e rasgou aquele véu de cima a baixo.
Isto foi no tempo de Jesus. Trovões, relâmpagos, escureceu o sol. E Deus estava rasgando o véu de cima a baixo. E todo o trono de misericórdia ficou bem à vista. O véu foi rasgado. Ninguém podia entrar antes. Só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, com uma vasilha de sangue. E agora o véu rasgado, bem à vista. Você pode entrar. Eu posso entrar. Ninguém entra lá por mim. Guarde isso. Ninguém entra lá por você. Deus rasgou o véu para você entrar. Quem entra, salva. Quem não entra, se perde. Não é questão de pastor rasgar o véu para você, não. O véu foi rasgado. Deus rasgou o véu para mim. Deus rasgou o véu para você. Você entra véu adentro, porque Deus rasgou aquele véu e você vai lá e come da panela dourada. Não precisa perguntar para sacerdote. Não precisa perguntar para pastor se pode comer. Você chegou na presença da glória da Shekinah. Você come daquela panela dourada, o maná que está reservado para você, o maná que não desvanece, o maná que foi perdido pela primeira era da igreja, mas foi rasgado o véu para você chegar e comer na mesma panela dourada. Agora, quando nós precisávamos de pastores para rasgar o véu para nós, porque não tínhamos revelação, mas Deus mandou um profeta para dizer que depois que Deus rasgou o véu, não precisa mais ninguém, é você quem entra lá e come. Agora o preguiçoso, tem comida, ela tem? Vou esperar chegar aqui. Vou esperar chegar. Você tem que entrar lá e comer. Eu não sei ler e escrever, não importa. A questão não é saber ler e escrever. A questão é crer. A questão é entrar. Não é saber, não. Tem gente que não sabe nada. Tem gente dentro da mensagem que hoje estão lendo a mensagem cegos. Eles leem a mensagem, telefonam um para o outro. Você está lendo a mensagem? Eu não estou lendo muito, não. Precisa de ler. Como se a leitura da mensagem está valendo para eles. Eles estão lendo a mensagem e não sabem que os selos foram abertos. Porque se soubesse, eles pregariam que o Cordeiro já saiu do trono, que a misericórdia terminou. E encontraria o lugar da misericórdia. Eu sei que você acha pesado, mas eu tenho que chegar lá. Onde está a misericórdia? Mas cada um mais serve que o outro, achando... Vai ler a Bíblia, irmãos. Lê a Bíblia. Por certo, você pode ler a Bíblia quando você quiser. Teve um tempo que Roma proibiu ler a Bíblia. Certo? Quando proibiu ler a Bíblia, aí que dá mais vontade de ler. Porque é o fruto proibido que dá vontade. Foi quando Deus proibiu que Adão caiu. É quando Deus proíbe que a serpente chega. Sempre é assim. E é quando Deus diz assim, não diga para ninguém. Então lá dentro também. Agora você tem que saber. Eva caiu porque ela quis saber. Ela quis conhecer. Agora você cai por não saber. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Agora que Escritura? A Escritura do dia. A Escritura do dia, meu irmão, é que nos dias da voz do sétimo anjo, o Cordeiro é leão. Eu não entendo. Você nunca vai entender, não é para você, é para o revelado. O Cordeiro converteu em leão. Houve vozes, houve relâmpagos, houve trovões. Ali no Calvário, quando Jesus morreu, trovões e relâmpagos, e o véu rasgou. Só um cego hoje para não enxergar, meus irmãos, com a mensagem na mão, só um cego para não enxergar, que nos dias da voz do sétimo anjo, soou os trovões, os relâmpagos,
e o trono de misericórdia ficou bem à vista. Aleluia! Eu estou simplesmente guardando esse segredinho para mim chegar lá. Eu gosto disto. Deus estava em visão clara. Irmão! Mas eles estavam bastante cegos para verem isto. Como Moisés disse aqui, Paulo disse lendo de Moisés, quando é lido Moisés, ainda permanece no coração aquele véu. Quando é lida as mensagens de primeira e segunda etapa, ainda permanece no coração o véu das pessoas, de que o profeta não revelou os selos. Ainda permanece o véu. Como quando eles leem, os judeus leem o Velho Testamento, aquilo permanece o véu da lei. O que foi abolido. Nós lemos aqui, isso daqui é até pesado, mas é a Bíblia, quando é a Bíblia acho que é mais fácil para a gente ler. Não é? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Deus aboliu o véu para poder ficar numa visão clara. Rasgou o véu. Ele aboliu aquele véu para poder mostrar claramente o que Deus é. Para mostrar claramente o lugar que não só o sacerdote entra e come e leva para o povo, mas o próprio povo, cada membro do tabernáculo. Você não vai dizer para Deus, meu pastor não pregou isso. Deus vai dizer, eu nunca falei nada para você ouvir, seu pastor. É para você ouvir minha palavra. Você tinha que entrar no lugar de alimento. Você viveu uma vida preguiçosa e nunca entrou, porque o seu pastor não entrava, você ficava atrás dele. Por que você não entrou? Aleluia. Irmão e irmã, isto foi os judeus, que os judeus fizeram quando o véu foi rasgado e trouxe a Deus em visão clara. O véu rasgado trouxe a Deus, que era segredo. Glória da Shekinah era segredo. Panela dourada com maná era segredo. Só o sumo sacerdote entrava lá e podia ver, e nada de tirar fotografia e mostrar para ninguém, não. Entrava, via, levava o sangue, aspergia e voltava. Era segredo. E os homens então, como sacerdotes, ficavam grandes, só o sumo sacerdote podia entrar. Não é isso que muitas vezes os pregadores ficam grandes, porque só eles é quem entram, o povo só pode saber através deles. E Deus não respeita nós, pregadores, porque Ele já rasgou o véu, não foi para o pastor entrar, comer e dar para o povo, não. Cada pessoa eleita tem a obrigação de entrar lá. Não diz que o véu foi rasgado por pastor. O véu foi rasgado de alto a baixo. Deus deixou o tabernáculo, o templo desamparado. Qualquer um pode entrar agora, sem nenhuma exigência. Entre. Mas tem que levar sangue? Não. Você crê em Jesus? Entre. Não tem que levar sangue? Não precisa levar agora, não. Mas Arão tinha, mas eu rasguei o véu. Agora você entra, não precisa levar sangue. Mete a mão na panela dourada de maná. Meus irmãos, mete a mão nesse maná, tira e dá uma bocada nele. Você vai ver o quanto isso é bom. Você chamará o seu irmão, a sua irmã, só que eles vão dizer, você é louco de entrar lá? Você é louco de crer que o Cordeiro saiu do trono? Você é louco de crer que o 7º selo foi revelado? Você é louco de crer que os 7 trovões já soaram suas vozes? Mas só você que sabe, entrou, pegou, comeu. Era segredo, meu filho, mas não é mais. Era segredo. Ninguém podia chegar naquela panela dourada. O próprio sacerdote, sumo sacerdote, para entrar lá, ele entrava amarrado com uma corda na cintura, umas campainhas na roupa,
E ele tinha até que saber andar o passo certo, e aquele passo dizia: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Santo, Santo, Santo ao Senhor. E ele ia entrando, e o povo ouvindo o barulho da campainha. E daqui a pouco, o homem não parava, a campainha não parava de tocar. E ele estava mexendo, ele estava andando, ele estava na beira da panela de maná. Ele estava com a vasilha de sangue, ele estava aspergindo. Santo, Santo, Santo ao Senhor. E de vez em quando eles davam um puxãozinho, quem sabe, na corda. Porque se o sacerdote morresse lá dentro, ninguém podia entrar lá dentro. Tinha que puxar o sacerdote por aquela corda. Ninguém podia entrar lá para tirar ele. Olha como era esse lugar. Jesus morreu, deixou o lugar à vista. Ficou à vista. Entra, minha irmã, coma. Entra, meu irmão. Ah, mas eu tenho falhas. Entra lá, você crê? Entra. Aquilo lá vai te dar força para ir tirando as falhas. Vai te dar graça para você largar dessas coisas erradas. Coma alimento. Coma alimento. Coma! Ah, mas eu estou pálida. Eu estou pálido. Falta de comida. Falta de alimentação boa. Alimentação com cálcio, com ferro. Alimente. As pessoas estão anêmicas, não sabem nada dos 7 selos, dos 7 trovões, não sabem que o Cordeiro saiu do trono, estão anêmicas. Vai, o véu foi rasgado. Entra nos 7 selos, entra na panela dourada de Deus. E coma para você ver. Você dá uma bocada, não para mais. Alguém quer tirar sua atenção e dizer: vem embora. Ele diz: não, aqui não dá para sair não. Vamos para casa. Ele diz: não, tá bom aqui. Tem um churrasquinho ali. Não, aqui está melhor. Eu estou numa panela de maná. Comendo maná da hora. Amém. Oh, meu Deus, me dá graça. Olha aqui, isto foi o que Deus, em visão clara, pendurado na cruz. Ele estava claramente às vistas, mas eles não o podiam ver. Ele estava, mas eles não podiam ver. Como é duro. Laodiceia cega, nua, infeliz e não sabe. O profeta esteve dentro de você, mas você não pôde ver. Laodiceia dentro da mensagem da primeira e segunda etapa. O profeta esteve aí dentro, filho do homem, o 7º anjo. Malaquias 4 esteve aí dentro. Olha aí Deus rasgando o véu. Olha Deus escondido no lugar, eu tenho que chegar aí. Olha Deus escondido no lugar, mas eles não viam. Deus estava no véu, aquela carne era o véu, mas Deus estava atrás daquele véu. E eles não podiam ver que era Deus que estava ali. Deus estava bem à vista. O trono de misericórdia estava bem à vista. Deixa eu te dar esse golinho aqui para você sentir bem. O trono de misericórdia, o trono de julgamento, que uma vez esteve no céu e que foi dado a Moisés, lá em Cádiz Barneia. O trono de julgamento agora estava na terra. O trono de julgamento estava na terra. O trono de julgamento e de misericórdia estava na terra. Eu quero te mostrar esses dois lados bem rapidamente, porque ele estava aqui na terra, chamado Jesus Cristo. Trono de julgamento. Você sabe como chegaram perto de Jesus? Aquele trono de julgamento. A mulher prostituta precisava de alcançar algo. E como foi terrível quando ela tinha homens com pedra na mão para matá-la. E ela era digna de morte segundo a lei, e o véu tinha sido abolido. E aqueles homens não sabiam, e com pedra na mão para jogar naquela prostituta. E a prostituta tinha revelação do selo do dia. A prostituta parou ali bem perto de Jesus. Coisa boa quando você é acuado, mas a hora que você olha é Jesus que está perto.
Aí você já sabe, estou diante de um trono de julgamento e misericórdia. Ele julgou o caso da mulher, aquela causa dela, ele julgou a causa dela. Os homens queriam julgar através da pedra, ele julgou. O trono de julgamento estava no homem. Logo você vai ver, o trono de misericórdia também estava nele mesmo. Eu quero que você veja a mesma coisa, julgamento e misericórdia dentro de um homem. Julgamento e misericórdia dentro de Jesus. E ele olhou para ela, olhou para os algozes e dizia: se você estiver sem pecado, joga pedra nela. Seja o primeiro a jogar pedra nela. Que julgamento bem feito. Que coisa tremenda. Que juiz na terra. Joga pedra nela. Aqueles homens examinaram a si mesmos e viram: não podemos fazer isso. Você pode? Não. Eu também não. Então vamos embora. Porque eles sabiam que para jogar pedra no outro não podia ter pecado. Mas eles tinham esquecido disso e Jesus lembrou. Se eles tivessem lembrado isso antes, não estariam jogando pedra nela. Nem com pedras na mão para jogar nela. Mas eles não lembraram disso. Só foram para cumprir lei. Cumprir lei. Vamos julgar, fazer julgamento. Cadê a misericórdia? Não tem. Por quê? Porque a lei não tem misericórdia. A lei é juízo. E se lei não tem penalidade, diz o profeta, não é lei. Por isso você corre, eu corro mais de 80, tem que pagar penalidade. Não adianta pedir misericórdia. Tem que pagar. Porque a lei tem que ter a penalidade. Senão ela não é lei, ela não vale. Ela não tem nenhum valor. E aqui estava o trono de julgamento. Julgou o pecado daquela mulher na hora, na presença dos homens. E eles viram que tanto ela como eles estavam na mesma condição. Não podemos jogar pedra nela. Logo, o trono de misericórdia olhou para ela e disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém, amém. Trono de misericórdia, trono de juízo na terra. Você quer um golinho do tempo do profeta? Para você ver depois que o cordeiro saiu do trono, aonde ele estava? Deus mostrou isso para o irmão Brana antes. Deus já fazia teste com aquela carne, com aquele véu, antes. Vem trabalhando através do profeta, desde criança, desde o nascimento, desde a gestação. Deus estava trabalhando naquela criança, trabalhou como rapaz, trabalhou como um homem, trabalhou como um ancião. E quando chegou no seu tempo de ancião, Deus entrou em cena. Aquele trono de misericórdia, irmãos, que esteve no céu por 2000 anos, estava na terra, dentro de um homem. Aquele trono de misericórdia, aquele trono de intercessão. Você quer ver como Deus pode confiar no homem? Um dia Deus mostrou para o irmão Brana que um casal ia fazer cenas amorísticas na igreja. E era para ele, William Brana, fazer o que ele quisesse. É o trono de julgamento. O que ele quisesse com aquele casal. E quando o irmão Brana começou a pregar, tinha um casal beijando e abraçando aqui, bem na frente, dentro da igreja. Irmão Brana parou e lembrou do que Deus tinha falado para ele. O que você faria? Usaria do trono de julgamento só, né? Você vai ver que tudo estava nele. Deus disse para ele: faça com eles o que você quiser. Irmãos, para Deus falar uma coisa dessa, você tem que saber que Deus estava na terra, Deus estava no homem. Para falar isso, faça com eles o que você quiser. Volto mais um pouquinho. Quando Deus falou para ele
se você for sincero e fizer com que as pessoas creiam em ti. Você já pensou, como que Deus pode falar uma coisa dessa, irmãos? Se Deus não estiver naquele homem, por isso Jesus diz, quem me vê a mim vê o Pai. Você tem que ter revelação quando você lê a própria mensagem do profeta. Quando Deus diz isso para ele, se você for sincero e fizer com que as pessoas creiam em você, nada suportará a sua oração, nem mesmo o câncer, que era mais forte daquele tempo. Então eram as pessoas crendo nele. Onde estava então o trono de misericórdia? Estava ali na terra. Olha Deus descendo do céu, olha Deus vindo para a terra, e Deus já estava fazendo esse ensaio antes, como fez esse ensaio com João na ilha de Pátimos. E quando João era o seu discípulo, Jesus estava fazendo o teste já com ele, a pré-estreia da sua vinda. Se eu quero que ele fique até que eu volte, que tem você com isso? Aí saiu dito que João não ia morrer. Não, é que ele ia para o Apocalipse, ele ia para a ilha de Pátimos, e lá Deus ia mostrar tudo para ele, e mostrar para ele o que ia acontecer, a vinda do Senhor. João viu tudo isso, é a cena que João viu. E aqui nós vamos ver, quando o irmão Brana estava pregando e aquele casal abraçando e beijando, irmão Brana lembrou do que Deus tinha advertido ele a noite anterior. Eles estão em suas mãos. Irmão Brana podia dar um sopro, aqueles dois desapareciam. O trono de julgamento estava ali, mas ele provou que o trono de misericórdia estava ali, porque Deus falou para ele, o que você fizer está feito. Irmão, só Deus num homem, só quando Deus confia num homem para acontecer uma coisa dessa, era Deus no homem para poder dizer, para sol. Foi Deus em William Brana, olha naquele culto, e o povo, irmão Brana mandou ficar em silêncio, e aquela cena vulgar ali na frente, ele olhou para aquele casal e diz, eu vos perdoo. Olha o trono de misericórdia na terra. Olha Cristo descendo do céu, já mostrando estas coisas para nós, dentro de um homem, perdoando, eu vos perdoo. Trono de misericórdia. Você quer ver o trono de julgamento também ali na terra naquele dia? Porque quem pecasse contra o Filho do Homem teria perdão, mas contra o Espírito Santo não seria perdoado. E a nossa era é era do Espírito Santo. Você sabia disso? Depois que Jesus saiu de cena, é a era do Espírito Santo. Quando o profeta veio, era do Filho do Homem. Mas nós estamos vivendo numa época tão tremenda que pecar contra aquilo é perder-se para sempre, é ser uma alma encarcerada. E o que foi que aqueles casais estavam juntos numa mesa e conversando, nós vamos fazer isso e aquilo na reunião do irmão Brana, maquinando algo para prejudicar o irmão Brana. Aí um escreveu no cartão de oração, eu tenho câncer e tuberculose. Olha, o indivíduo tem que ser muito corajoso. É que nem fazer esses filmes aí, que o indivíduo faz filme de canceroso, de paralítico e não é coisa nenhuma, e só faz o papel. Gente, não é fácil isso não. O rapaz, ministro, veio e fez aquele papel, escreveu, tenho câncer e tuberculose. E ele não sabia que o trono de misericórdia e de julgamento estava ali. É misericórdia para quem quer misericórdia, mas é julgamento para quem quer julgamento. Então, na hora, o irmão Brana pegou na mão dele e disse, você não tem nada. Ele diz, você não leu o meu cartão de oração? O irmão Brana diz, eu não tenho nada a ver com o cartão de oração. Eu tenho a ver que com a sua mão você não tem nada. Ele olhou para o povo e diz, não diz para vocês que esse daqui é como dizer, é um trapaceiro, é um falso. Ele não está dando conta de ler, a psicologia dele não está dando conta de ler o que eu escrevi no cartão de
de oração, pedido de oração. Não está dando conta. Irmãos, que pregador sagaz. O irmão Branham aquietou simplesmente e Deus falou para ele: dê para ele o que ele diz que tem. Olha o trono de julgamento. Ele não está dando conta de ler meu pedido de oração. Irmão Branham diz: não tem nada a ver com pedido de oração. É a sua mão, é que você não tem nada. Aí, ele temou. Irmão Branham diz: eis aí sua tuberculose e o seu câncer. O outro ministro que tinha associado com ele para fazer isso, lá das arquibancadas, gritou: Deus, tem misericórdia de mim. A misericórdia assistiu ele lá. Mas esse daqui não adiantava clamar mais. Irmão Branham diz: não, agora você já tem o que você escreveu no pedido de oração. Você tem. Agora você tem. Era Deus na terra fazendo isso. Gente, não critique. A abertura dos selos, é melhor você fechar a boca. Se você não sabe nada, lê mensagem só para discutir, lê mensagem para ser uma incrédula, um incrédulo para poder atacar os outros, é melhor você parar de ler qualquer coisa, ficar quietinho, entrar para o quarto e orar e dizer: Senhor, me ajuda, tira minha cegueira, me ajuda a enxergar que o véu foi rasgado, me ajuda a enxergar onde a misericórdia está. Se a misericórdia estava encarnada em Jesus, Ele perdoou a prostituta, Ele salvou o ladrão da cruz. A misericórdia, quando o Cordeiro saiu do trono, estava aqui na terra, estampada num véu de carne, e as pessoas não viram. Deus estava em William Branham para poder fazer a obra, aquela obra de misericórdia aqui na terra. A pregação é que te salva, não é o William Branham, é a mensagem. Sabe por quê? Porque o William Branham é o véu. E a mensagem que o William Branham pregou é Deus. Você não pode perder isto. Amém? E não vai dar tempo de eu ler tudo aqui, mas tem mais coisa, tem mais parágrafo. Se você quiser marcar, tem o 111 do Desvelar, tem o 112 do Desvelar, tem o 117 do Desvelar, tem o 125 do Desvelar. É onde irmão Branham mostra estas coisas. Ó igreja, e se esta fita for para fora, chegou aqui. Amém? Não podem vocês verem ministros do Evangelho. Onde você está vivendo, não pode você ver a hora em que estamos vivendo. Deus mostrando a si mesmo, assentado de um lado. Veja, Ele tomou aquele véu do templo e rasgou em pedaços para que eles pudessem ver a Deus em um modo claro. E eles estavam muito cegos para ver aquilo. E Ele tem feito a mesma coisa hoje, colocando a sua palavra bem em frente. O que Ele prometeu? Cada promessa na palavra está bem diante de nós, em visão clara. Deus em visão clara. O 117, finalzinho, ele diz: ora, era a morte entrar, agora é morte ficar do lado de fora. Era a morte entrar além do véu. Ele diz: mas agora é morte você não entrar lá. Era morte. Era morte você tocar na revelação dos selos, falar que o Cordeiro tinha saído do trono se você não soubesse, sem ter um profeta na terra. Era morte falar isso, mas depois que um profeta foi lá e Deus rasgou o véu, é vida! Não pregar isso que é morte, não entrar lá que é morte, não comer isso que é morte. Agora, é o que o profeta diz: onde era morte entrar, agora é morte ficar do lado de fora. Todo lugar de misericórdia está à vista. Qualquer pessoa pode vê-lo, o véu está rasgado, glória a Deus, todo lugar de misericórdia está às vistas. Amém, amém. Oh, eu queria mais uma coisinha aqui. Deus tem tirado o véu disso e trazido a uma visão clara, e eles estão prontos a crucificarem outra vez. Outra vez. Final do 119, o Desvelar diz: era Jesus Cristo pendurado na cruz, o lugar de misericórdia. E o que era aquilo? As pessoas eram muito cegas para verem aquilo. Agora, isto repetiu outra vez. Repetiu. E se repetiu e você não viu, o mesmo que acontece com os judeus, acontece com você.
Faz 2000 anos que os judeus estão cegos e não sabem nada do Messias. E nós faz 40 anos que o Cordeiro saiu do trono e o povo não sabe nada da mensagem ainda. Não sabe nada. E ainda estão falando contra. Isso repetiu. Lê aqui, ó, 119, 120, o desvelar. Agora, só um cego para não enxergar estas coisas. Deus abriu sua palavra para nós. Senhor, tu eras esse lugar de misericórdia, e logo tu desceste para a terra, e num homem tu manifestaste esse lugar. Quem creu no seu profeta, como o Senhor mesmo disse, aquele que você fizer crer em ti, será abençoado, será curado. Senhor, o meu irmão é curado de qualquer doença no coração, no pulmão, no fígado, nos rins, no pâncreas, na cabeça, qualquer mal é desfeito, porque nós cremos no enviado de Deus. Se você crê, seja curado. É assim diz o Senhor. Creia na palavra da hora e saiba onde está a misericórdia. Hoje está aqui, está no quíntuplo de Efésios. É o lugar onde a misericórdia te assiste, na revelação dos 7 trovões, na pregação de quem tem revelação para isto. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Há um amigo em instante tenebroso, há um amigo terno e carinhoso, mas não sei como pode ser assim, que Cristo cuida ainda de mim. A minha fé constante vai crescendo, pertinho está cuidando e protegendo. Contemo-lo já, o Deus que ensina o bem. Há um amigo que é meu terno bem, amigo teu pode ele ser também. Se você não o tem como amigo, você o terá como juiz, depois da revelação dos selos. Há um amigo está sempre a meu lado, sua mão estende terno e com cuidado. Se tempestade existe em derredor, refúgio há só em seu amor. Morreu na cruz, me redimiu em glória, louvá-lo-ei e contarei sua história, onde acharás tão forte e fiel sustento. Há um amigo que é meu terno bem, amigo teu quer ele ser também. Deus em carne esteve em visão clara diante do povo. Diante do oeste, nos Estados Unidos, Deus esteve em visão clara. O trono de misericórdia estava à vista de todos os homens. Esperavam ver um trono no céu, agora aquele trono estava dentro de um homem, através de sua pregação. É só ver, ouvir esta pregação e dizer muito obrigado, Senhor, porque eu pude enxergar esse trono de misericórdia. Amém? Agora, rejeitando esse trono de misericórdia na abertura dos selos, que o Cordeiro deixou o trono para revelar os selos, você vai ter que deparar com o trono de juiz. Ele é seu leão como juiz, mas ele é meu leão apenas como meu rei. Não meu juiz, meu rei. Ele é meu rei, ele é o seu rei. Mas para aqueles que rejeitam a misericórdia encarnada do dia, estão recebendo então juízo sobre si mesmos. Deus vos abençoe. Amém. Paz, saúde,
Felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me Senhor guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me Senhor guiar com tua santa mão a celestial